Muito bem, é um prazer grande estarmos aqui mais uma vez. É um prazer ter você também na nossa companhia. Que Deus possa nos ajudar hoje, que a mensagem de hoje possa tocar o nosso coração. Espero que você permaneça até o fim. Te convido a permanecer até o fim. Eu preciso falar isso, né? Não tem jeito. Dá o seu like aí e se inscreva no canal se você não é inscrito. Mas o importante mesmo é você acionar o sininho. Porque aí quando você acionar o sininho, todas as vezes que um vídeo nosso for postado, você vai ser notificado e aí você poderá então assistir o vídeo também. Tá ok? Nós falamos a semana passada sobre o milênio. E hoje nós vamos em um assunto novo, inserir um assunto novo. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração para que nós possamos dar início a abrir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Queremos te pedir nesse instante a tua presença através do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito fale através de nós e que o teu Espírito Santo alcance os corações das pessoas que ouvirão e assistirão este vídeo. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um e falar profundamente, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como eu havia falado, nós vamos falar sobre as 7 festas judaicas proféticas. Não sei, é grande o tema, não vai dar tempo nós falarmos das 7 hoje, então nós vamos dividir esse tema em 2. Nós vamos falar primeiro a primeira até a quarta, que eu acho que é um tempo suficiente para nós conversarmos tranquilamente, sem correr, e depois, posteriormente, no próximo vídeo, nós falaremos sobre a terceira, a quinta, a sexta e a sétima. 7, às vezes as pessoas podem dizer, mas os judeus tinham mais de 7 festas. Tinham mesmo, na realidade tinham mais. Mas estas, a mais do que as 7, foram instituídas posteriormente pelos judeus mesmo. Mas estas 7 que nós vamos falar aqui foram as 7 festas que o próprio Deus instituiu para o povo judeu. E estas festas, todas elas, tinham uma simbologia. Elas apontavam para algo que aconteceria posteriormente. Então, consequentemente, eram festas que eram proféticas, porque em algum momento na história ia acontecer de fato o que elas simbolizavam. Na realidade, tudo a respeito do santuário era uma simbologia que apontava para algo posterior, para algo que aconteceria. Era um tipo que prefigurava o antítipo, o que ia acontecer. Então, nós sabemos, o cordeiro representava Jesus, que morreu na cruz, né? O sacerdote representava Jesus, que intercedia em favor do pecador, o sumo sacerdote também representava Jesus. Então, todas as cerimônias, os rituais ali do santuário simbolizava alguma coisa do ministério de Jesus, do plano de Deus e de Jesus, o plano da salvação em favor do ser humano. E isso então foi feito didaticamente através das cerimônias do santuário, para que as pessoas pudessem vivenciar e assim ter um aprendizado melhor do plano da salvação que Deus instituiu, que Deus criou para a humanidade que havia se perdido. Então, as 7 festas proféticas, né, judaicas, elas faziam parte do cerimonialismo do santuário, os rituais do santuário. E, consequentemente, então, por fazer parte deste cerimonialismo, elas apontavam para alguma coisa futura. Essas 7 festas, elas estão escritas, assim, a grosso modo,
em mais outros lugares da Bíblia ela está mais especificada, cada uma é mais explicada, melhor dizendo, mas aqui no capítulo 23 do livro de Levítico estão as 7 festas, e nós vamos discorrer cada uma delas, dizendo o que significava e quando que aconteceria aquela festa. Abra então a sua Bíblia em Levítico capítulo 23 e nós vamos então ler este capítulo. O verso 1 a 3 diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. Então aqui, nós vimos aqui, diz que todas essas festas seriam santas convocações. O que queria dizer isso? Era um dia santo, um dia separado, um dia para que as pessoas fossem adorar a Deus. E no hebraico, a palavra para contemplar todo esse significado era Shabat, que denomina o nosso sábado semanal. Então, todos os dias dessas 7 festas proféticas judaicas que Deus instituiu, elas eram em dia fixo, como é, por exemplo, o meu aniversário ou o teu aniversário. O meu aniversário, por exemplo, é dia 20 de dezembro. Então, o dia 20 de dezembro, nesse ano, cai, por exemplo, numa quinta-feira, o ano que vem cai numa quarta-feira, no outro ano cai num domingo e assim por diante. Então, as festas fixas também, elas caíam em qualquer dia da semana. No dia que essa festa caía, não importa se fosse segunda, terça, quarta, quinta ou sexta ou domingo, era considerado Shabat, ou descanso, dia de santa convocação, dia de adorar a Deus. Então, este nome era a mesma palavra para o dia de sábado da semana, do 7º dia. Shabat era um dia de descanso, era um dia de santa convocação, de adoração a Deus. Quando esse dia caía também no 7º dia da semana, no sábado, eles então chamavam de sábado grande, porque era o sábado da semana e o sábado da festa instituída por Deus para os judeus. Então era chamado de sábado grande, certo? Por isso que é a santa convocação, Shabat. O verso 3 diz assim, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Como Deus ia discorrer aqui sobre os dias de descanso instituído por Ele, nas festas que Ele mesmo deu ao povo de Israel, Ele começou com o sábado da semana, que não era um dia fixo, mas era um dia de descanso. Então, de todos os dias de descanso, o mais solene, o mais importante era o dia 7º da semana, e por isso então ele começou com essa festa semanal. Esta não era uma festa fixa, era uma festa que semanalmente aconteceria, todo 7º dia da semana. Então ele começa já com a festa sabática semanal, né? E este sábado ele foi instituído, como nós sabemos, desde o começo. Lá em Gênesis 2, quando o mundo foi criado, nós sabemos que a terra foi criada em 6 dias. Deus formou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Deus então descansou, comemorando assim a criação que ele havia terminado. Então o dia de sábado era um dia de comemoração pelo que Deus havia feito, pelo mundo que Deus havia criado. E ele instituiu esse dia, descansou nesse dia, não havia necessidade dele descansar, porque ele não cansa, né? Então ele descansou para que nos desse o exemplo, para que nós pudéssemos descansar também. Em Êxodo 20, do 8 ao 11, está mais detalhado este dia de sábado semanal que Deus criou para o ser humano. Tá certo? Aí, continuando a leitura então.
Agora nós vamos ler o verso 4 e 5 de Levítico 23, que é a primeira festa. O verso 4 e 5. São estas as festas fixas. Ele começa no 4 dizendo, né? Então, anterior não era fixa, mas agora ele começa a dizer as festas fixas. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. Ou seja, tinha o dia determinado para cada uma dessas festas. No verso 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira festa instituída por Deus era a Páscoa do Senhor, a Páscoa. E que dia que era comemorada a Páscoa? No dia 14 do primeiro mês. Hoje nós comemoramos hoje o primeiro mês era o mês de Nisan, que hoje é final de março, começo de abril, mais ou menos trazendo para o nosso calendário. Mês de Nisan. Hoje costuma-se comemorar a Páscoa no dia de domingo, algum dia de domingo, mas é sempre o dia de domingo. Mas não foi assim que a Páscoa foi instituída. A Páscoa foi instituída para ser comemorada num dia fixo, no dia 14 do primeiro mês, o mês de Nisan. E aí, por conta de algumas mudanças, não vamos conseguir, não há tempo para falarmos aqui, mas depois de Cristo, essa festa aqui foi instituída primeiramente lá no Egito, muito antes de Cristo, por volta de 1500 anos antes do nascimento de Cristo, foi instituída a Páscoa. Vocês lembram quando o povo de Israel a história do povo de Israel que estava lá no Egito como escravo, e Deus então mandou Moisés para libertar aquele povo, e já depois das pragas, a 10ª praga do Egito, Deus pediu que matassem cordeiro e comessem o cordeiro com ervas amargas. Esta foi a primeira Páscoa instituída por Deus para o povo de Israel. Este então foi a inauguração da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, né? Então, por 1500 anos ou mais do que isso, o povo judeu veio comemorando ano após ano essa Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Depois que Jesus morreu, e mais para frente aí, lá por volta do 3º, 4º século, foi então instituído a Páscoa como é hoje. E foi levado a Páscoa para algum domingo, cada ano um domingo diferente. Mas a primeira Páscoa foi instituída dessa forma. E o que simbolizava? Simbolizava a libertação do povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel comemorava a Páscoa, no dia 14 de Nisan, eles lembravam que lá no longínquo passado, eles foram libertados pelo poder de Deus. Então, eles matavam um cordeiro, assavam o cordeiro e comiam com ervas amargas, não podia deixar para o outro dia. Se a família fosse pequena, reunia 2 famílias e comiam o cordeiro, lembrando da libertação que tiveram pela mão de Deus lá quando eles saíram do Egito. Agora, para que apontava essa Páscoa? O que simbolizava? E até quando essa Páscoa se cumpriria? A Páscoa, que era a morte do cordeiro, apontava para a morte de Jesus. E quando Jesus morreu lá no Calvário, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ele estava cumprindo esta festa profética da Páscoa instituída por Deus para o povo judeu. Então Deus havia instituído essa Páscoa na tentativa de ensinar ao seu povo que um dia Jesus viria
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreria para dar liberdade, libertação do pecado para todo aquele que nele crê. Então, cumpriu-se a festa da Páscoa na morte de Jesus, lá no Calvário. Então, aquela festa que vinha apontando durante mais de 1500 anos, teve então o seu cumprimento quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Vamos ler, tem a próxima festa. A próxima festa está no verso 6 a 8 e diz assim: aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Veja, a festa da Páscoa era no dia 14. Agora, no dia 15, ou seja, um dia depois, era a festa dos pães asmos. E essa festa dos pães asmos, o verso diz: 7 dias comereis pães asmos. Então essa festa demorava 7 dias. No primeiro dia, verso 7, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, no primeiro dia desses 7 dias, que era o dia 15, né, dia 14 era a Páscoa, dia 15 a festa dos pães asmos. Nesse primeiro dia era o Shabat, era a santa convocação, era o dia de descanso, comemorando a festa dos pães asmos. E o verso 8 diz assim, mas 7 dias oferecereis a oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, esta festa dos pães asmos era comemorada no dia 15 do primeiro mês. Como eu já disse, o primeiro mês era o mês de Nisan. Se nós puxarmos pela Bíblia, nós veremos então o cumprimento dessa festa profética. Quando foi o cumprimento? Durante muito tempo o povo de Israel também comemorou essa festa dos pães asmos, comendo pão sem fermento, durante séculos e séculos. Mas essa festa também era uma festa profética e ela haveria de ter o seu cumprimento. E quando olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus então comemorou pela última vez essa cerimônia da Páscoa. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, do verso 17 em diante, diz assim, no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, nessa festa que nós estamos entendendo aqui, lendo aqui, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, a última festa dos pães asmos, a última comemoração válida dos pães asmos, a última festa que estava como tipo do antítipo, foi comemorada por Jesus. E naquela tardezinha à noite, Jesus então, junto com os discípulos, como descreve aqui no livro de Mateus capítulo 26, eles se juntaram para comerem, para comemorarem a festa dos pães asmos. E o comer, a festa dos pães asmos, a comemoração, era o comer o pão. A comemoração era comer o pão. A comemoração da Páscoa era matar o cordeirinho. E a comemoração dos pães asmos era comer aquele alimento, comer os pães asmos. E Jesus transformou. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em João 8, João 13, quer dizer, melhor dizendo, João 13, nós entenderemos como Jesus comemorou aquela Páscoa e no que Jesus transformou a última Páscoa. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, o verso 1 do capítulo 13, que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam nesse mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera a Deus e voltava a Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E aqui nós vamos descrever nós vamos ver a descrição da cerimônia do lava-pés. Então, a última festa da Páscoa, melhor dizendo, a última festa dos pães asmos, comemorada por Jesus. Jesus transformou esta festa dos pães asmos em Santa Ceia, na Santa Ceia que nós comemoramos hoje. Então, quando nós comemorarmos a Santa Ceia hoje, nós podemos lembrar que esta era a festa comemorada como a festa dos pães asmos. E é por isso que nós hoje tomamos o suco sem fermento, porque o suco representa o sangue de Jesus. E o fermento representa o pecado. E Jesus não tinha cometido pecado. Então nós tomamos o suco de uva sem fermento. E nós comemos também o pão sem fermento, porque o pão representava o corpo de Jesus. E como Jesus não teve pecado, nós então simbolicamente comemos o pão sem fermento, representando então, Jesus transformou então a festa dos pães asmos no que hoje nós conhecemos como Santa Ceia. E além da Santa Ceia, além da festa dos pães asmos, Jesus introduziu também nessa cerimônia uma outra cerimônia, a cerimônia da humildade. Se nós continuarmos lendo aqui, a partir do verso 5, nós vamos ver que Jesus levantou, tomou uma bacia de água e começou a lavar os pés aos discípulos. Isso era algo humilhante. Por que era algo humilhante? Os pés eram lavados pelos servos. Naquele tempo, as pessoas não tomavam banho como nós tomamos hoje, porque as facilidades não eram iguais hoje. Tinha muita dificuldade. Então, antes de dormir, elas apenas lavavam os pés, porque havia andado nas estradas empoeiradas e apenas com um chinelo, uma sandália, e os pés então tinham empoeirado. Então, antes de dormir, era preciso lavar os pés. E os servos então daquela casa vinham e lavavam os pés ao seu senhor. Ou quando você recebia alguma visita em sua casa, à noite, antes de dormir, os servos vinham também e lavavam os pés daquela visita. Então, quando Jesus tomou a bacia para lavar os pés dos discípulos, ele estava se colocando abaixo dos discípulos, dizendo: nós precisamos, como cristãos, sermos humildes. E por isso, meu irmão, por isso que Pedro disse assim: não, você não vai lavar os meus pés. Porque Pedro sabia que ele era inferior a Jesus. Os outros sabiam também, mas Pedro, ele agia por impulso. E ele disse: não, você não vai lavar os meus pés. Eu não sou digno de que você lave os meus pés. Você é o meu mestre, você é o meu Senhor. Eu que tenho que lavar os teus pés. E Jesus então disse: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro disse então: não lava somente os pés, mas banha-me o corpo inteiro. Eu quero fazer parte totalmente. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero estar contigo a cada momento. Lava-me o corpo por completo. E Jesus disse: não, você já batizou. Você já lavou o seu corpo. Precisa apenas lavar os seus pés agora, que é um mini batismo. Então essa cerimônia que Jesus instituiu, uma cerimônia dentro de uma outra cerimônia, a dos pães asmos que Jesus traduziu na Santa Ceia. Jesus agora insere mais uma outra cerimônia, a cerimônia da humildade. Eu e você, cristãos, se quisermos ver o reino de Deus, nós precisamos ser humildes para assim alcançar esse reino que nós tanto esperamos. Então, nós vimos aí que a festa dos pães asmos era então
a Santa Ceia, se transformou na Santa Ceia. Jesus transformou ali na última cerimônia que ele fez do Lavã, na última cerimônia que ele fez da festa dos pães asmos. Continuando aqui no capítulo 23 de Levítico, nós vamos ver a próxima festa. A próxima festa está dos versos 9 a 11, e diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, ou seja, quando tiver uma colheita, então trareis um molho das primícias da vossa messe, da vossa colheita, trareis as primícias aos sacerdotes. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejas aceito. Verso 9 a 11. Então, a terceira festa instituída por Deus para o povo judeu é a festa das primícias. E isso acontecia, conforme o verso 12 diz, no dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá esse molho. E aí as pessoas falam, então no sábado, depois do sábado, no dia de domingo, a festa dos pães asmos é do dia 15, então essa festa aí, como disse que é no dia posterior ao sábado, dia 15, o próximo sábado, não importa o dia que seja, a festa das primícias é no domingo. Não, não é assim. Por que não é assim? Porque, como eu já disse no começo, estas festas eram consideradas sábados, Shabat, descanso. Então, o que ele está querendo dizer aqui, no dia imediato ao sábado, o dia 15 tinha sido um sábado, um Shabat, um dia de descanso. Então, cada festa era um Shabat. No dia 14 tinha sido um Shabat, no dia 15 tinha sido um Shabat, e aí no dia posterior ao 15, era o dia da festa das primícias, ou seja, no dia 16 desse mesmo mês, o mês de Nisan. Este sábado aqui é o sábado cerimonial. E tem uma dica para nós entendermos quando a Bíblia está falando do sábado cerimonial e quando a Bíblia está falando do sábado da lei de Deus, do sábado semanal. Qual que é a dica? Vamos lá. A dica é a seguinte: quando na Bíblia a maioria das vezes, não é exatamente todas as vezes, mas dá muito bem para a gente identificar desse jeito. Quando na Bíblia o escrito está dizendo lá, meus sábados, Deus está se referindo ao sétimo dia da semana. Quando na Bíblia está descrito seus sábados ou vossos sábados, Deus está se referindo ao sábado cerimonial, que é o dia da festa judaica. Por exemplo, o dia 14 de Nisan é um vosso sábado. O dia 15 de Nisan é um vosso sábado. O dia 16 de Nisan é o vosso sábado. Os sábados cerimoniais, Deus chamava como vossos, como seus, teus. E o dia sétimo da semana, o sábado do Senhor, ele chamava meu sábado. Entendeu? Então é uma maneira fácil de identificarmos. A maioria das vezes nós podemos identificar quando está falando do sábado cerimonial e quando está falando do sábado da lei dessa maneira. Tá certo? Então vamos continuar. Então, esses sábados cerimoniais, aqui que são o dia da Páscoa, o dia dos pães asmos, o dia das primícias, esses sábados cerimoniais, eles acabariam em algum momento, porque eles tinham uma data de validade. Eles eram um tipo que apontavam para um acontecimento maior no futuro. Então, quando esse acontecimento maior acontecesse, não precisava mais da comemoração desse sábado, porque ele representava algo, ele era uma profecia de alguma coisa que aconteceria no futuro. Então, quando isso acontecesse, não precisaria mais, acabaria a validade daquela festa. Então, por isso que quando Jesus morreu, acabou a festa da Páscoa. Entendeu? Agora, em Oséias, se nós abrirmos a nossa Bíblia em Oséias, nós vamos ver exatamente isso que a Bíblia está falando, que eu estou falando aqui, a respeito
do final, do fim desses sábados cerimoniais. Oséias 2, verso 11. Oséias 2, verso 11. Já passei aqui para Daniel. Achei Oséias 2, verso 11. Diz assim: farei cessar todo o seu gozo, todas as suas festas de lua nova, todos os seus sábados e todas as suas solenidades. Então Deus está dizendo aqui que em algum momento todas essas solenidades, todas essas festas e todos esses sábados, porque aqui está se falando de sábado cerimonial, né? Tudo aqui em relação ao santuário, em algum momento ia findar, ia acabar a validade, porque apontavam, como eu disse, para algo maior, para uma profecia maior. O santuário também, na realidade, não era só esses sábados ou as festas. O santuário terrestre também, em algum momento, ele ia perder a sua validade, né? Ia perder a sua validade. Se nós formos lá, por que ia perder a validade? Porque todo o cerimonial do santuário apontava para algo maior. E quando esse algo maior acontecesse, acabaria então a validade do santuário. E quando nós vamos no capítulo 8 de Hebreus, a partir do verso 1 até o verso 13, nós vamos ver exatamente isso, que o santuário, o cerimonial do santuário era a velha aliança, e agora em Hebreus Deus está dizendo que a velha aliança, Jesus está dizendo, através de Paulo, provável escritor de Hebreus, que todo aquele cerimonialismo da velha aliança teve um fim e agora validaria então uma nova aliança. Qual era essa nova aliança? Está aqui, ó. Ora, o essencial, Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é: possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Agora, então, Jesus era o sumo sacerdote no santuário do céu. O santuário da terra perderia a validade quando estas festas se cumprissem, essas profecias se cumprissem. E Jesus então ia atuar no santuário celeste como o sacerdote desse santuário maior. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não pôde ser sacerdote do santuário terrestre. Por quê? Porque o sacerdócio do santuário terrestre era segundo a lei levítica. Ele era de descendência levítica, os filhos de Arão. Outras pessoas e de outras tribos não podiam fazer parte do sacerdócio terrestre. E Jesus, por ser da tribo de Judá, ele também não podia fazer parte do sacerdócio terrestre. Então, no santuário terrestre, nem sacerdote Jesus podia ser. Ele pôde ser sacerdote no santuário celestial, que era o santuário da nova aliança. Se nós lermos aqui o capítulo 8 de Hebreus, nós vamos ver. E o verso 5, nós vamos continuar dizendo: os quais, os terrestres, ministram em figura e sombra das coisas celestiais. O santuário terrestre era uma figura, era uma sombra do santuário celestial. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o modelo do santuário terrestre foi mostrado por Deus a Moisés no monte, e este era o santuário celestial. Então, quando Jesus subiu, depois de sua morte, ele pôde atuar no santuário celeste, santuário feito pelo próprio Deus, se nós vermos aqui a continuação, e ele pôde então trabalhar, exercer o seu ministério no santuário não feito por mãos humanas, mas feito pelas mãos de Deus.
E por isso também Jesus é tido como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem de Melquisedeque? Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Gênesis 14, nós não vamos ler porque o nosso tempo é curto, nós vamos ver a história de Melquisedeque. Melquisedeque apareceu do nada e era um sacerdote do Deus Altíssimo. Como ele podia ser um sacerdote? Se o sacerdócio era da tribo de Levi e Melquisedeque é antes da tribo de Levi. Então, Melquisedeque é um sacerdote segundo a ordem de Deus Altíssimo, ou seja, uma ordem que Deus instituiu, o próprio Deus instituiu, e não uma ordem de descendência, uma ordem humana, mas uma ordem que o próprio Deus instituiu. E Jesus então faz parte dessa ordem de Melquisedeque que o próprio Deus instituiu. Então, voltando agora para a festa das primícias, esta festa, quando o povo judeu tivesse a sua colheita lá, anteriormente eles iam lá na roça, no lugar da plantação, escolhiam as plantas que estavam mais viçosas, mais bonitas, e eles já decidiam, essa aqui vai ser a primícia. E no dia 15, no dia 16 de Nisan, era o tempo que a colheita já estava bem próxima, os grãos já estavam maduros. Antes de fazerem essa colheita, eles iam lá e pegavam aqueles cachos, aqueles frutos que eles haviam separado anteriormente dos lugares mais bonitos, das plantas mais viçosas. Eles colhiam um pouco daquilo e levavam em oferta para o sacerdote. Isso eram as primícias, os primeiros frutos, os frutos mais importantes, os frutos mais bonitos. Eles levavam para o sacerdote. E a Bíblia diz que se a primícia fosse oferecida, era certeza de que a colheita seria abundante. Então, eles levavam essas primícias para o sacerdote ano após ano, para que Deus os concedesse uma grande colheita. E quando se cumpriu então essa festa das primícias? Se nós abrirmos a nossa Bíblia em 1 Coríntios 15, verso 20, nós vamos encontrar o cumprimento dessa profecia que o povo judeu comemorou por tantos anos. 1 Coríntios 15, verso 20, diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, quando Jesus morreu, ele cumpriu a festa da Páscoa. E agora, quando ele ressuscitou no terceiro dia, morreu na Páscoa, na sexta-feira. Sábado era o dia dos pães asmos. Domingo era a festa das primícias, onde eram levados os melhores cachos. Então, Jesus ressuscitou no dia das primícias. E a Bíblia diz em 1 Coríntios que Jesus era as primícias dos que dormem. O que é isso? É que as pessoas que vão ser salvas, mas que já estão mortos, eles estão representados pela ressurreição de Jesus. A garantia de que eles serão ressuscitados e serão colhidos por Deus no dia da volta de Jesus, a garantia disso é a ressurreição de Jesus. Por isso que é importante a ressurreição de Jesus, porque se ele não houvesse ressuscitado como primícia, não teria a certeza de que haveria a ressurreição na volta de Jesus. Mas a Bíblia ainda menciona algo mais. Em Mateus 27, versos 51 a 53, diz que não foi só Jesus que ressuscitou como primícia. O verso 51 diz assim, eis que o véu do santuário se rasgou na morte de Jesus, e em duas partes, de alto a baixo, temeu a terra e fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam
ressuscitaram e, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui nós vimos nesses versos que, juntamente com Jesus, na morte de Jesus, os sepulcros se abriram. E no domingo, quando Jesus ressuscitou, muitos dos santos ressuscitaram com Jesus. Então, estes também representam as primícias dos que dormem. Então, é garantia. Com isso, Jesus garantiu que quando Ele voltar nas nuvens dos céus com poder e muita glória, haverá uma grande colheita daquelas pessoas que morreram em Cristo. Jesus ressuscitará e levará todos para o céu. A garantia disso é o cumprimento da festa que foi instituída lá no passado, a festa profética das primícias, apontando para a ressurreição de Jesus. E no dia certo, Jesus ressuscitou, garantindo assim ser as primícias dos que dormem e garantindo, melhor ainda, a ressurreição daqueles que morreram no Senhor e ressuscitarão no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquela festa das primícias apontava para a ressurreição de Jesus e daquele grupo que ressuscitou com ele. E para terminar, nesse momento, nós traremos ainda a sequência no próximo vídeo, mas para terminar, nós vamos ler o verso 15 e 16 da próxima festa, o verso 15 e 16 de Levítico 23, que está dizendo, trazendo a festa do Pentecostes. 15 e 16 diz assim: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado. Volta a dizer, qual é o sábado aqui que ele está dizendo? O dia da festa das primícias. Que dia foi a festa das primícias? No dia 16 de Nisan, do primeiro mês. Então, um dia depois do dia 16, ou seja, no dia 17, né? A partir do dia 17, diz assim: a partir desse dia em que eu trouxerdes o vosso molho movido, no dia depois, 7 semanas inteiras você conta, até o dia imediato ao 7º sábado. Contarei 50 dias. Então, do dia imediato ao sábado, que é o dia 17, né? Porque 14 Páscoa, 15 pães asmos, 16 primícias. Então, a partir do dia 17, conta 50 dias. Então trareis novas ofertas de manjares. Esta aqui é a festa do Pentecostes. Era uma nova festividade, um novo Shabat, um novo dia de descanso. 50 dias depois do dia das primícias. E quando foi que isso se cumpriu? Quando isso se cumpriu? Se nós formos lá, nós não vamos ler, mas se nós formos lá para Atos, capítulo 1 e capítulo 2, nós vamos ver o cumprimento dessa festa. O Pentecostes, quando o Espírito Santo... E veja só, Jesus, quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele passou 40 dias junto com os discípulos, correto? Depois desses 40 dias, se nós olharmos, a Bíblia diz que os discípulos passaram 10 dias presos, orando, buscando o Espírito. Jesus havia prometido o Espírito Santo, não é? Jesus havia dado a promessa: enviarei outro Consolador. Então eles passaram 10 dias buscando esse novo Consolador. Depois dos 40 dias, eles passaram mais 10 dias, que dá o total de 50 dias. Depois desses 10 dias, chegando ao dia de número 50, ao 50º dia. Por isso que chama festa do Pentecostes, penta, 50, relativa a 5, né? Então, o dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Se nós lermos aqui Atos 1 e 2, nós vamos ver no dia da festa dos Pentecostes, 50 dias depois, cumprindo exatamente o que descrevia a Bíblia lá em Levítico 23. No dia de número 50, o Espírito Santo enviado por Deus, por Jesus que prometeu: eu rogarei ao Pai, né? Jesus que fez a promessa: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Nesse dia,
desceu então o Espírito Santo sobre os discípulos, cumprindo assim a quarta festa profética judaica que Deus instituiu para o povo de Israel. E o que simboliza essa festa de Pentecostes? Quando Jesus subiu ao céu, ele levou as primícias juntamente com ele, apresentou as primícias a Deus. E a partir desse momento, por ele ter morrido, por ele ter vivido como ser humano, por ele ter morrido, sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele podia então atuar no santuário celestial. Porém, antes de atuar nesse santuário, era necessário ungir o santuário, fazer a inauguração do santuário. E nesse processo, no momento da inauguração do santuário, no momento da unção do santuário, a festa no céu, porque Jesus estava sendo entronizado no santuário celestial para interceder em meu favor e em teu favor, nessa grandiosa festa no céu, da entronização de Jesus no santuário celestial. Houve então naquele momento o cumprimento da promessa feita por Jesus de que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E nós conhecemos isso como agora, a partir desse momento, a dispensação do Espírito Santo. Jesus então, na festa da sua entronização no santuário celestial, ele envia o Espírito Santo e ali acontece então a festa do Pentecoste, onde o Espírito Santo atua em todos os discípulos, inaugura também a era da dispensação do Espírito Santo. E a partir de então, o Espírito Santo está disponível a cada um, a mim e a você, a cada um que quiser. Como assim? Ele não estava antes? Estava sim, mas o Espírito Santo atuava em um, atuava em outro, mas não estava disponível a cada um que quiser como está hoje, porque essa foi uma promessa de Jesus de que enviaria o Consolador a nós outros. E ele então cumpriu a promessa. Então a festa de Pentecostes é a entronização de Jesus no santuário celestial e a descida do Espírito Santo, para que comecemos a era da dispensação desse Espírito entre todos nós. Então, irmãos, este é o cumprimento. E cumpriu-se exatamente as 4 primeiras festas, cumpriu-se em seu tempo determinado. A profecia se cumpriu, levando-nos a esses acontecimentos. E quais serão as 3 próximas festas? E qual será o cumprimento dessas 3 próximas festas? Nós veremos no próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar. Que nós possamos estar preparados, que nós possamos permitir que o Espírito Santo nos use, que nós possamos não deixar que o cumprimento dessas profecias sejam em vão na minha e na tua vida, mas que nós possamos buscar a Cristo através do Espírito Santo, para que Ele possa me usar e te usar, para que possamos abreviar, apressar a volta nas nuvens do céu com poder e grande glória, para vivermos eternamente com o Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós vimos aqui o cumprimento dessas festas. As 4 primeiras festas instituídas por Ti para o povo judeu. Nós percebemos que elas tinham um cumprimento determinado, tinham uma validade determinada. E todas essas 4 já se cumpriram. Nós queremos te pedir que ajuda-nos a entender perfeitamente o cumprimento e o valor de cada uma delas na nossa vida, para que assim possamos aproveitar ao máximo e estarmos dispostos a dar também, assim como Jesus deu a sua vida, a, se preciso for, dar a nossa vida em amor ao Evangelho, porque nos dias que virão, isso poderá acontecer. Nos dá firmeza, nos dá conhecimento, nos dê especialmente o Teu Espírito Santo na nossa vida, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar. Espero você no próximo estudo nosso, na próxima sexta-feira. Envie aí esse link, o link deste canal, para outras pessoas, para os teus amigos,
Curte aí, mais uma vez te peço, você pode se inscrever no canal. Vamos divulgar o Evangelho, né? Talvez nós não conseguimos falar para alguns que estão mais longe, ou mesmo que estão perto, mas nós podemos enviar o link e talvez a mensagem possa alcançar essa pessoa. Vamos fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe.